Nicodemos chegou para Jesus e disse assim: Senhor, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Então Jesus disse assim para ele: a isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, eu já vi gente que frequenta a igreja, mas que não nasceu de novo. Ele é religioso, ele cumpre um ritual, mas não nasceu de novo, e consequentemente ele não vê o reino de Deus. Então a coisa mais importante, o milagre mais importante na vida de alguém, não é ser curado, se bem que ser curado é bom. Prosperar também é bom, mas não é prosperar. Não é conseguir algum benefício de Deus. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é nascer de novo. Se ela nascer de novo, como acabamos de cantar, sou nascido de Deus, então ela vai ter uma visão do reino de Deus. Quando ela estiver na igreja, ela não está só vendo as pessoas, ela sabe que o reino de Deus está implantado no coração dessas pessoas. E quem não nasceu de novo não vê e nem entra no reino de Deus. Fale assim, amém. Então vamos para a palavra de hoje. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Nós vamos continuar aquelas pregações da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos entrar no capítulo de número 4 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Então você preste bastante atenção nisso que nós vamos falar. Eu não vou oferecer bênçãos para vocês, não vou dizer que a sua vida vai mudar, não vou dizer que daqui 5 dias um milagre vai acontecer. Isso te atrairia mais. Mas eu vou te dizer uma coisa muito importante que vai construir em você uma fé bíblica, uma fé verdadeira, uma fé que não esmorece diante das suas adversidades. Então vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também vós, quando éreis menores, estáveis servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar. Senhor, aqui está o nosso coração, o coração desses meus irmãos, amigos, e precisamos muito compreender esta palavra lida, Senhor, que ela não fique só na nossa mente, mas que ela seja algo vivo, real, revelado no nosso espírito, no nosso coração. Nos dê a visão desta palavra, a revelação dela. Me ajuda a poder falar sobre isso. Eu não confio na sabedoria humana e nem na carne, mas eu confio na ação do Teu Espírito. Assim eu oro pela fé, em nome de Jesus, amém. Então a mesma pergunta, por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi na região da Galácia, fundou muitas igrejas, e ele pregou o evangelho da graça de Deus. O homem é salvo pela graça de Deus, ele não é salvo pelas obras que ele pratica. Não existe uma coisa que o homem possa fazer que lhe dê
a salvação? A salvação vem pela graça de Deus. E o que é ser salvo? A salvação tem duas etapas. Ela começa nessa vida, é a primeira etapa, e depois, quando entramos na segunda etapa, entramos na eternidade, a segunda etapa da salvação. Então, a salvação nesta vida, primeira coisa, Deus me liberta da condenação eterna. Se eu digo que sou salvo, eu estou dizendo, eu não sou mais condenado eternamente, não há mais condenação, eu estou em Cristo e fui libertado da condenação eterna. O que é mais salvação nesta vida? Quando eu não conhecia Jesus, eu era escravizado pelo diabo e pelo pecado, mas agora eu fui salvo por Jesus Cristo. Então Jesus me arranca das mãos do diabo, Ele me liberta do império das trevas, me transporta para o reino do Filho do seu amor. Eu passo a ser uma pessoa salva das mãos do diabo, libertada do império das trevas. E os meus pecados foram todos perdoados e apagados. E se eu era uma pessoa presa em cativeiro, presa em coisas, Jesus também me arranca e me liberta de todas essas coisas. Então a salvação, ela começa nessa vida. Quando eu creio em Cristo, Ele me liberta do império das trevas, me liberta da condenação eterna, me liberta das prisões, e me transporta e me põe no reino dEle. Eu sou salvo. E quando eu deixar esse corpo, porque um dia isso vai acontecer, então eu vou entrar na segunda etapa da salvação, eu vou entrar na eternidade para sempre e viver com o Senhor. Então, como é que eu adquiri essa salvação? Ela não é por obras, não é por jejum, não é por sacrifício, não é por coisas que o homem vem fazer. Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém. Então Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então o crente precisa compreender o que é ser salvo. Porque durante tanto tempo a mentalidade de salvação na nossa mente é isso, ó. Um dia eu vou morrer, eu vou entrar nos céus, eu estou salvo. Mas aqui nessa vida, o diabo está na minha vida, eu preciso de libertação uma vida inteira. Eu vivo debaixo de medo, como se Deus estivesse longe de mim. Ele tem uma visão desta vida, uma visão totalmente distorcida daquilo que é salvação. Né? E só lá na eternidade, não, a salvação começa nessa vida. Quando eu sou salvo por esta graça, Jesus me salva, então eu passo a ser uma nova criatura, um filho de Deus, libertado do império das trevas, perdoado. Já sou salvo, eu vivo por esta fé nesta salvação, e isso é de graça. Então foi isso que Paulo pregou aos Gálatas. Mas o que aconteceu? Chegou o pessoal da lei. O que é o pessoal da lei? É aquele pessoal que me distancia dos benefícios da cruz. Ele impõe um monte de obras, principalmente do Velho Testamento, e diz: se eu não praticar tudo isso, eu não sou liberto, eu não sou salvo. Só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Eu preciso crer em Jesus, mas sacrificar, fazer voto, guardar o sábado, circuncidar, praticar a lei. Esse é o pessoal da lei. A cruz não é suficiente, eu tenho que somar as minhas obras àquilo que Cristo fez na cruz. Então esse é o pessoal da lei. Então eles entraram na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas: olha, só a obra da cruz não é suficiente. Você tem que se circuncidar, guardar sábado, fazer os votos da lei, praticar as festas da lei. Isso, mas Cristo redunda em salvação. Então Paulo fala: estou admirado, vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Então Paulo chama esse evangelho das obras de outro evangelho. Depois ele fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então,
esse evangelho cheio de obras, de afazeres para ser salvo, traz perturbação para o coração da pessoa. Ela vive inquieta, ela sempre está devendo alguma coisa, ela sempre deve um sacrifício, ela sempre deve um monte de jejum para ser liberta, ela sempre está devendo e parece que ela nunca agrada a Deus. Então perturba. Você pode ver uma igreja que está debaixo de lei, os membros são inquietos, são desassossegados, têm um medo exagerado do diabo, não tem paz no coração, vivem em conflito, né? Eles se sentem esmagados por um peso muito forte. A visão que eles têm de Deus é um Deus que cobra muito, que oprime, que exige muito. E se eles falharem em alguma coisa, já era, né? Então Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ele diz: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então ele fala: se aparecer um anjo brilhante, vindo do céu, e esse anjo abrir a boca e pregar o evangelho que não é o evangelho da graça de Deus, é um outro evangelho, seja amaldiçoado. Não importa nem se ele venha do céu. Você tem que ter uma repugnância forte contra qualquer coisa que te tire do evangelho da graça de Deus. Então ele fala: seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Depois Paulo vai escrever no decorrer da carta como eles estão enganados em voltar para a lei. Ele vai trabalhar nesse assunto, falar sobre justificação, fazer várias perguntas. E aí nós chegamos nesse capítulo 4, onde Paulo fala, no versículo 4: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar, nos tirar do domínio da lei, resgatar os que estavam sob a lei, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então vamos trabalhar nessa palavra, nascido de mulher. Então, nenhum ser humano era capaz de libertar o homem dessa escravidão. Todos pecaram, todos estavam estragados, contaminados. Ninguém era um homem perfeito que pudesse fazer o sacrifício perfeito. Nenhuma obra do homem poderia salvá-lo e trazê-lo de volta a ter paz com Deus. A Bíblia diz que todos se extraviaram, todos, e juntos se tornaram inúteis. E como Deus não encontra um justo sequer na terra para poder fazer a obra da redenção, então o próprio Deus, ele vai se encarnar, ele vai assumir um corpo humano, ele vai assumir a forma humana. Ele tem um projeto, ele estabeleceu um princípio no nosso planeta, que só faria parte do nosso mundo quem nascesse neste mundo de acordo com os princípios estabelecidos por ele. Então ele não poderia entrar no mundo de uma outra forma. Então, para Deus entrar nesse mundo, ele tinha que nascer como homem, se fazer homem, se transformar num homem, ser feito semelhante ao homem, nascer como um homem comum. Como um homem comum nasceria nesse mundo. Por outro meio, ele não tinha condições de nascer nesse mundo e ser o nosso Salvador. Você está entendendo? Então, quem é Jesus? Jesus é Deus que se fez homem, que se humanizou. Ele veio da dimensão celestial e nasceu como um de nós aqui nesta terra, assumiu um corpo semelhante ao nosso, mas sem pecado. Jesus era perfeito, possuía um sangue perfeito, puro. Ele não veio da genética de Adão, ele não era pecador, ele não tinha pecado, ele era perfeito. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Vamos lá em Isaías capítulo 7, vamos lá para a velha aliança, Isaías capítulo 7. Nós vamos ver que Deus havia feito uma promessa lá na velha aliança a respeito de Jesus. E a respeito de uma virgem que conceberia.
Então no capítulo 7 de Isaías, no versículo 14, ele fala isso. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Isaías 7, 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Isaías teve essa revelação que uma virgem conceberia e daria um filho, e esse filho se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora vamos lá para Lucas capítulo 1, vamos ver isso se cumprindo. Em Lucas capítulo 1, isso para te explicar por que nascido de mulher. Então Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vamos ver aqui sobre o nascimento de Jesus. Vou ler versículo 26 em diante. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Nazaré, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para com Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Então, quando se chega na plenitude do tempo, o anjo visita esta virgem chamada Maria e faz uma promessa: olha, você vai conceber, e o ente santo que vai nascer de você será chamado Filho do Altíssimo. Agora, imagine para uma jovem virgem esta palavra. Ela não tinha tido relação com homem algum. E vem um anjo e diz que ela vai conceber e vai ficar grávida. Ela pergunta: como será isso? Eu não tenho contato com homem algum. E aí o anjo diz para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, aí é que está a coisa maravilhosa. Como é que pode uma virgem ser envolvida pelo Espírito Santo e ficar grávida? O Espírito Santo vem sobre ela, presta atenção, e gera nela uma semente de Deus. Toda criança que nasce é uma semente masculina que fecundou a mulher, fecundou o útero, e ali nasce uma criança. E essa criança que nasce traz toda a genética do seu pai, daquele que a gerou. Mas Jesus não vem de um homem comum, não vem de uma raça comum de homem pecador. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem ela ter contato com homem algum. E essa semente, ela foi gerada no ventre de Maria. É uma semente de Deus. Então, o próprio Deus injeta lá em Maria, presta atenção, uma semente com uma genética de Deus, uma genética santa. Por isso que Jesus nasce nesse mundo. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é homem
porque ele assumiu uma forma humana. Mas ele também é Deus, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não herdou de Adão a genética do pecado, ele não tinha uma alma caída e deformada, ele não tinha nada do homem caído, né? O sangue dele era uma genética de Deus. Quando você faz um DNA, o DNA acusa que a criança tem como pai aquela pessoa, porque veio do mesmo grupo sanguíneo. Então o exame de DNA mostra quem é o pai. Quem é o pai verdadeiro? Tem a mesma genética, o mesmo grupo sanguíneo. Agora, o grupo sanguíneo de Jesus Cristo não tinha uma genética humana comum, era uma genética de Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo era um sangue de Deus. Deus é Espírito, Deus não tinha sangue. Mas quando Cristo nasce nesse mundo, ele é uma semente de Deus. Então Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Um sangue puro, sem ser contaminado. O sangue que ele estabelecia o Novo Testamento, a Nova Aliança. O sangue que teve poder para purificar todos os nossos pecados. O sangue que comprou a igreja para si mesmo. Então o sangue de Jesus não era contaminado, não tinha impureza, é um sangue perfeito, puro. Jesus era sem mácula, ele nasceu perfeito, era um homem perfeito, e era Deus ao mesmo tempo, homem Deus e Deus homem. Então Jesus era muito santo, ele não tinha as tendências carnais pecadoras que nós temos, ele não tinha uma mente destruída pelo pecado, Jesus não tinha um mundo emocional doente como nós temos, ele era perfeito. Ele era perfeito fisicamente, perfeito na alma, na mente, um sangue puro, capaz de estabelecer uma nova aliança e liquidar e purificar de todo o pecado aquele que crê. Vocês estão entendendo isso ou não? Então ele nasceu, Deus nasceu nesse mundo, em forma de homem, perfeito, sem mancha, sem impureza, sem tendências. Por isso que ele tinha que nascer de uma mulher, ser semelhante a cada um de nós, ser alguém semelhante ao homem, para poder representar o homem, estabelecer com Deus uma nova aliança nesse sangue puro. Você entende a encarnação de Jesus Cristo? Então, ele foi o ser mais maravilhoso que pisou no nosso planeta. Ele não era defeituoso, ele não tinha impureza, não tinha as tendências de uma carne caída. Ele tinha o verdadeiro amor, ele sim era o verdadeiro amor. Ele não tinha ódio no seu coração, não tinha nada que o ser caído tem. Ele era perfeito, magnífico, esplêndido, glorioso. Ele veio revelar Deus. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Agora, o que ele vem fazer? Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então Jesus Cristo, ele vem nesse mundo, ele vai substituir todo homem, ele vai fazer o verdadeiro sacrifício na cruz do Calvário, para poder libertar e salvar o homem que crê definitivamente. A salvação que ele traz não é uma coisa fraca, não é uma coisa que hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, não é uma coisa inconstante que vem lá, válido até o dia tal, não tem prazo de validade, é salvação eterna, e ninguém destrói, não empobrece, não enfraquece, não é desfeita porque eu tenho falhas e defeitos. A salvação é uma das coisas mais poderosas que ele trouxe para nós, e ele garante a salvação através do seu sangue até o fim, até entrarmos na eternidade. Então ele veio em forma humana, ele desceu lá da sua glória, assumiu a forma humana. Então o grupo sanguíneo de Jesus é uma coisa pura, ele tem um sangue puro, capaz de fazer expiação por todos os nossos pecados.
Nem Moisés foi capaz disso, muito menos Davi. Não tinha um que se aproximasse 1% do que Jesus Cristo era. Nem Elias, que fez cair fogo do céu. Então, o anjo anuncia isso para Maria. Maria não entende como vai ser, mas ela fala: cumpra em mim conforme a sua palavra. Agora vamos lá para Filipenses capítulo 2. Vamos lá. Paulo expressa ali nessas palavras uma coisa gloriosa a respeito de Jesus. Capítulo 2, a partir do versículo de número 5, onde ele diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então a Bíblia diz que neste acontecimento Ele se esvaziou. Ele vivia na glória, Ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de tudo. Nós não sabemos como isso é grande. O que Ele teve que deixar? O que Ele teve de abrir mão para nascer aqui na terra, viver num ventre de uma mulher, nascer como homem com uma forma humana? Então a Bíblia diz que Ele se esvaziou. Ele não se julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e foi reconhecido em figura humana. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Mas por causa disso, Deus lhe exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, porque Jesus fez isso, Ele recebe o nome que está acima de todo nome, e todo joelho tem que se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua tem que confessar o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Então ele se humanizou. Vocês estão entendendo isso? Vocês têm uma visão de Jesus? Ele é a coisa mais linda que existe. Agora, como Ele saiu de lá e veio nascer aqui na terra, a mente não consegue compreender. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista com um monge budista, e ele estava dizendo que não acreditava no Evangelho. E por que ele dizia que não acreditava no Evangelho? Porque ele diz assim: a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem, e como pode uma virgem dar à luz sem ter um contato com o homem? Então ele não acreditava no Evangelho, nesse nascimento virginal de Jesus Cristo. Mas foi justamente isso que aconteceu. Ele nasceu de uma virgem, se cumpriu aquela palavra de Isaías. Então Jesus era puro em todos os sentidos. Você entende isso ou não? Agora, Paulo está dizendo ali no capítulo 4, que ele nasceu debaixo da lei. Então, Jesus nasceu no judaísmo, debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei. Para quê? Paulo fala no capítulo 4 de Gálatas: para resgatar, tirar de debaixo da lei, nos resgatar de debaixo da lei. Então, nenhum homem era capaz de cumprir a lei. Todos os homens já cobiçaram na sua vida, todos os homens já mentiram, todos os homens já desobedeceram seus pais. Ninguém conseguia cumprir a lei, todos somos defeituosos. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele fala: a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu estou vendido à escravidão do pecado. Eu não consigo fazer o bem que eu quero, eu faço o mal. A lei é boa, mas eu sou errado, eu sou estragado e não consigo cumprir a lei.
Mas Cristo era perfeito. E Ele conseguiu cumprir a lei no meu lugar e no seu lugar. Então vamos abrir lá Mateus capítulo 5. Para você entender que Cristo nasceu debaixo da lei. Mas Ele era perfeito, Ele conseguiu cumprir a lei. Então Mateus capítulo de número 5, nós vamos ler ali alguns versículos. Versículo 17 e 18. Olha bem. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que Cristo vai fazer? Ele não veio abrogar a lei, Ele não veio desfazer, mas Ele veio para cumprir a lei. Então a lei foi dada por Moisés, a lei, o ministério da lei perdurou em todo o Velho Testamento. O ministério de Moisés cobriu todo o Velho Testamento. E não tinha um homem que conseguia guardar a lei. A lei, o fundamento do Velho Testamento era a lei, é a velha aliança. Então Cristo vem perfeito, sangue perfeito, caráter perfeito. No Velho Testamento ele é tipificado por aqueles cordeiros sem mancha e sem mácula. Ele vem perfeito e vai fazer o quê? Ele vai cumprir a velha aliança. É isso que você tem que entender e que eu tenho que entender. Cristo ele não veio abrogar, ele veio cumprir cada detalhe da lei. Cada detalhe da lei ele veio cumprir, e muito mais que isso, ele vai ser o último sacrifício da lei. Agora ele vai ser o Cordeiro perfeito. João Batista diz: olha o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Então Cristo ele vai cumprir a lei, ser o último sacrifício da lei, e vai encerrar a lei. Por isso que Romanos 10:4 fala o quê? O fim da lei, o fim da velha aliança. Pelo amor de Deus, acredite. O fim da velha aliança, o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que acredita em Jesus Cristo. Então ele não veio abrogar, ele veio cumprir. Na cruz do Calvário Cristo cumpriu, na cruz do Calvário, na sua vida aqui na terra, ele cumpriu 100% a lei. Ele cumpriu a lei por nós. Aquilo que nós não conseguiríamos fazer, ele fez por nós. E quando ele vai para a cruz, ele é o Cordeiro do sacrifício, exigido pela lei para que o pecado fosse perdoado. Então quando ele vai para a cruz, ele é o último sacrifício da lei, o sacrifício perfeito que satisfez a justiça da lei, que satisfez as exigências da lei, que cumpriu tudo aquilo que a lei exigia. Então o fim da lei é Cristo. E quando ele morre na cruz, diz: está consumado, acabou. A partir daí inicia-se o Novo Testamento, a nova aliança no sangue dele entra em vigor. Então ninguém poderia fazer isso. Por isso que eu falo, a igreja é no Novo Testamento. Não desprezamos o Velho Testamento, mas ele foi cumprido por Jesus Cristo. A velha aliança teve o fim no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E através do seu sangue ele estabelece um Novo Testamento, uma nova aliança. Surge a igreja, tudo mudou. Tudo mudou. Agora o que aconteceu com os Gálatas? Eles começaram na graça de Deus, estavam voltando para trás, voltando para a lei, voltando para aquilo que acabou na cruz do Calvário, tentando associar as obras da lei com a cruz para tentar ser salvo. Então Paulo está dizendo que eles estão regredindo, eles estão voltando para trás, eles estão saindo daquilo que foi, eles estão voltando para aquilo que foi abolido na cruz do Calvário. Então o fim da lei é Cristo. Então de novo eu falo, se eu pegar a igreja, levar a igreja só para o Velho Testamento, e só ficar pregando o Velho Testamento o tempo todo, e levando a igreja a praticar só o Velho Testamento,
Eu estou saindo da graça. Eu estou saindo da graça, eu estou voltando para a lei. E todos quantos estão debaixo das obras da lei, Paulo diz, estão debaixo de maldição. Porque se eles falharem em um quesito da lei, eles recebem a punição da lei. Por isso que eu tenho que manter a igreja na nova aliança, no Novo Testamento, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Está claro isso na tua cabeça? Será que você entende ou não? Está claro isso no seu coração? Sim ou não? Então ali na cruz do Calvário é o fim da lei. É o fim da lei. Nenhum homem era capaz de cumprir. Era o fim. Então volta lá para Gálatas capítulo 4. Olha o que ele diz no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, olha lá, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Então quando Cristo vai para a cruz, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, cumpriu a lei, vai para a cruz, o que ele vai fazer? Ele vai resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Então ele tira, o fim da lei é Cristo, então ele tira todos aqueles que estavam subordinados debaixo da lei e liberta-os da lei. E faz de todos esses que creem o quê? Se tornarem filhos de Deus por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então olha o que ele diz. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele cumpriu a lei para resgatar os que estavam sob a lei, olha lá, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então quando eu creio em Jesus Cristo, se cumpre tudo isso na vida, eu recebo a adoção de filho, eu passo a ser filho de Deus. Eu passo a ser filho de Deus, comprado pelo sangue da cruz. Você entende isso? Eu passo a ser uma pessoa salva, sou arrancado debaixo da lei para sempre, vivo numa nova aliança. E olha o que ele diz no versículo 6: e porque sois filhos de Deus. O que Deus está fazendo? O que Deus diz? E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Enviou o que ao nosso coração? O Espírito do seu Filho. Então agora eu sou tirado da lei. Eu sou adotado por Deus como filho. Me torno um filho por adoção. Então agora Deus envia ao meu coração o Espírito Santo. O Espírito do seu Filho. Então todo crente nascido de novo, ele tem o Espírito habitando dentro dele. Ele tem... O Espírito é como se fosse uma escritura. Se você tem uma casa própria, você tem uma escritura lavrada num tabelião, registrada, que é a garantia de que aquela casa é tua. Então o Espírito Santo para todo filho de Deus é como se fosse a escritura lavrada por Deus, pelo sangue de Jesus, e diz assim: esse aí é meu filho, é meu filho. O diabo não pode mais tocar nele, ele tem o Espírito Santo, é o selo, é a garantia de que ele pertence a Deus. Você acredita nisso? Então todo aquele que é filho, Espírito habitando nele, é o selo, a garantia, a escritura de que ele pertence a Deus. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Agora presta atenção, meu irmão. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então agora que eu me tornei um filho, fui tirado da lei, Deus me adotou como filho, me pôs o Espírito Santo dentro de mim. Agora eu sou filho, não sou mais escravo. Nós não somos mais escravos. Deus não tem filhos escravos. Os filhos de Deus foram libertados do império das trevas. O diabo não toca nos verdadeiros filhos de Deus, não tem autoridade para tocar. Toda a escravidão que havia na vida de uma pessoa, quando ela se torna filha de Deus, acabou.
Ela não precisa mais de corrente de libertação. Ela não precisa mais que alguém ponha a mão na cabeça dela para libertar ela, porque o próprio Deus já libertou ela pelo sangue da cruz. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava: Pai. De sorte que já não és escravo. Quando é que a igreja vai acreditar nisso? Quando é que a igreja vai acreditar que ele não é mais escravo, que ele é filho, não é mais escravo? Acabou a escravidão, acabou o cativeiro na vida do crente. Os problemas existem, mas ele não é mais escravo do pecado. Ele não é mais escravo do diabo. Ele não é mais escravo do mundo. O demônio não tem domínio sobre a vida dele. Nenhuma obra do mal tem domínio sobre a vida daquele que é filho de Deus. Quando é que a igreja vai acreditar nisso? Que a gente vê uma igreja coada, que só fala em demônio e macumba, e crê mais nisso do que no poder de Deus. Por isso que você tem que se levantar na fé. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo de nada. Tenho os problemas na minha vida? Tenho. Estou no mundo defeituoso, numa sociedade defeituosa, estou. Mas eu sou filho e não sou escravo. Assumir essa fé no seu coração, diante de qualquer adversidade e dor da sua vida. De sorte que já não és escravo, porém filho. Acredita nisso? E sendo filho, que mais você é? Você é um herdeiro de Deus. Você é um herdeiro de Deus. Você é um herdeiro de Deus. Acredita nisso? Sim ou não? Então, quando se cumpre o tempo, Jesus Cristo assume um corpo humano. Ele vem em forma de homem. Ele vai cumprir toda a lei exigida por Deus no lugar do homem. Também vai ser o último sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios. Quando você vê pessoas pregando que você tem que sacrificar. Eu vi uma frase bonita. Na mesma medida que é bonita, ela é mentirosa. Ela diz assim, que um sacrifício gera um milagre. É mentira. É mentira. O único sacrifício que gera milagre é o sacrifício da cruz. Não é o meu sacrifício. Então acabaram-se os sacrifícios. Quando você ouve alguém dizendo que você tem que se sacrificar, fazer sacrifício para agradar a Deus, é o mesmo que está negando o sacrifício da cruz do Calvário. O que agradou a Deus e agrada a Deus é o sacrifício perfeito que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Acredita nisso? Então Jesus Cristo vem, ele é o último sacrifício da lei. Ele cumpre a lei e diz na cruz do Calvário: está consumado. A partir de agora ele estabelece uma nova aliança no sangue dele. E nós vivemos nesta nova aliança, nesse novo testamento. Nós somos esses que fomos tirados de debaixo da lei, nos tornamos filhos, não somos mais escravos e somos libertos do cativeiro. Então o que aconteceu com os Gálatas? Eles estavam voltando para trás, voltando para a velha aliança, voltando para a lei, tentando ser justificado por obras da lei, deixando de lado a grandeza daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então Paulo fala, para nós terminarmos: estou admirado. O que está acontecendo com vocês? Estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão saindo da graça de Cristo, saindo da nova aliança para outro evangelho. Depois ele diz: o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ele fala: mas ainda que nós, um mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que recebesse, seja anátema. Então, meu irmão querido, rejeite tudo aquilo que quer levar você para a lei. Rejeite tudo aquilo que quer levar você para a velha aliança, mantê-lo debaixo de cativeiro. E ele conclui dizendo: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja o quê? Seja anátema. Então vamos terminar essa palavra por aqui, vamos ficar em pé. Na semana que vem nós vamos dar continuidade.